Vamos lá, família, segunda parte da reunião aí. Alguém puxa a oração para o Zé? Bom dia a todos, nós estamos só por hoje. Fala aí, companheiro. Oração. Deus. Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Bacana, legal, familiar. Que Deus possa ser o Senhor e continuar sendo o Senhor da nossa reunião. Alguma dúvida até aqui, família? Algo a acrescentar? Legal. O segundo ponto é a grandiosidade. Grandiosidade é acreditar que é o outro lado da baixa autoestima. É caracterizado por um sentido exagerado do eu. Aqueles que dentre nós sofrem disso, possuem sentido irrealista da sua importância, seus talentos e habilidades. Comportam-se como se fossem imunes às leis da natureza. Acham-se diferentes ou melhores que os outros. Né? Essa questão que eu iniciei aí, família, falando a questão do paradigma, né? De que nós somos ETs, vamos dizer assim, ela também trabalha com a questão da estima. Porque nós temos a tendência, quem aí já passou por um processo de traição, tem muita dificuldade nessa questão de grandiosidade, porque você traz para dentro de si uma questão bem complexa, uma questão de não querer se machucar mais. Né? Uma questão de não querer se machucar mais. Isso é natural da vida, né? É natural do ser humano. Então nós temos a tendência de nos comportarmos, muitas das vezes, com o sentido exagerado do eu. Né? Eu vejo muitos companheiros de trabalho passando por um processo de recaída muito, né? A gente vê bastante rotatividade dentro da nossa área por causa disso. Né? Um dos fatores é isso. O primeiro é porque ele quer cuidar dos outros sem cuidar de você. Isso não existe. Né? Primeiramente, você sempre tem que cuidar de você. Depois, quem sabe, você consegue levar uma mensagem produtiva para o outro. Né? Porque senão não vai fazer sentido você levar algo que você não vive. Né? É igual falar de qualidade de vida e ter que passar por um processo de lockdown. Tem que tirar um ponto positivo nisso tudo. Né? Porque você passa por sentimentos, eu passo por sentimentos, eu passo por emoções, eu passo por inabilidades, eu passo por dificuldades. Né? Mas em momento algum eu posso permitir que assim, que eu já sou o Superman da recuperação, eu já sou o super-homem da recuperação. E se eu me permitir, mesmo que nos mínimos detalhes, acreditar que eu já sei de tudo, isso serve para todos, aqui já era. Essa visão exacerbada do eu, ou seja, acreditar que o primeiro passo eu já fiz, ou eu já fiz e não estou admitindo um comportamento nocivo, já cai a casa. Já não vai ter rendimento nenhum. Né? Admito que sou e se tornou incontrolável. Né? Admito que sou impotente perante as minhas emoções e que a minha vida se torna incontrolável se eu agir baseado nela. Né? Ou com a inabilidade dela. Então assim, tudo bem, eu admiti que eu sou perante uma doença crônica, legal, mas que é sua obrigação, desculpa. Se você chegou até aqui, bem-vindo à selva, guerreiro. Se você foi diagnosticado com esse transtorno, meu parceiro, é para a vida inteira, sinto muito. Assim como a depressão pode voltar, o nosso uso pode voltar. Assim como qualquer outro transtorno pode voltar, o nosso uso pode voltar. Mas existe um trabalho nisso tudo para que não volte. Isso depende de cada um, meu. Então essa desalienação, né, ela tem que ser contínua e árdua. E você nunca pode acreditar que a sua importância, né, ou a opinião, ou a importância da sua opinião pode mudar a vida de uma pessoa. Porque nós temos a tendência, isso é ciência, tá? Nós temos a tendência de sair de um tratamento, seja ele qual for. Né? Seja ele qual for. Né?
e querer impor nossas ideias para pessoas ao nosso redor. As pessoas têm a história de vida dela, têm o cronograma dela e a gente quer impor isso na vida delas. O nossa história de vida, o nosso cronograma e o nosso jeito de ver as coisas. Oi. Gustavo, entra naquela parte que você falou para ela, entra de você não impor a pessoa, mas você de conscientizar ela. Exatamente, um diálogo. Né? Um diálogo onde eu, primeiramente, vou aprender. E esse diálogo com você mesmo, ele quebra na emenda a grandiosidade. Por quê? Porque quando você tem a humildade, sem se autoflagelar, eu sou um manipulador, eu falo o que falo, vou fazer e não faço, ai que merda que eu sou. Não. Então peraí. Eu falei que eu não fiz? Eu falei que ia fazer e não fiz? Eu me automanipulei? Peraí, então tem um problema. Pum, quebrei a grandiosidade. Eu assisti. Quebrei a grandiosidade. E qual que é o próximo passo? Na próxima vez que eu fizer, que eu falar, eu vou cumprir. Mesmo com dor, mesmo com preguiça. Mesmo passando por qualquer dificuldade. Eu vou lá e vou passar por aquele processo. Porque afinal, é exatamente ação. Porque afinal, é simplesmente o medo de algo que eu nunca vivi. Eu sempre falei pra mim que eu ia parar e não parava. Eu sempre falei que eu ia levantar da cama e não levantava. Eu sempre falei que eu ia ser uma pessoa melhor e nunca fui. Então hoje, eu em recuperação, eu preciso mostrar para as pessoas que o meu período aqui valeu a pena. Eu preciso mostrar para as pessoas. Mas a gente tem que olhar que a gente tem traumas. Nós temos uma história. Essa história trouxe feridas. Há feridas abertas. Precisamos lavar essa ferida e passar um medicamento. Grupo, culto, igreja, sei lá, outra denominação, que cada um preferir, escolher, determinar para a vida. Né? E agir em cima daquilo. Se conhecendo principalmente. E pegando aqueles princípios daquilo que você está vivendo, da programação que você está vivendo, e praticá-los. Não adianta. Aqui é uma zona de conforto gigantesca. E cuidado com a sua grandiosidade. Quem perguntou? Boa tarde a todos, bom dia, sou o Lucas. Fala aí, Lucas. Gustavo, a grandiosidade é o oposto da baixa autoestima ou ela é uma característica da baixa autoestima? É outro lado da baixa autoestima. É caracterizado pelo sentido exagerado do eu, ou seja... Essa era uma característica. Antigamente, exatamente, é uma característica. Antigamente existia... pode usar esses dois termos. Baixa estima, né? Ou baixa estima, ou autoestima elevada, ou baixa autoestima, né? Então assim, hoje a autoestima ela pode ser pode ser considerada alta ou baixa, mas sempre vai continuar a autoestima. Então a grandiosidade vem daquelas pessoas que têm a baixa autoestima. Exatamente isso. Por quê? Porque eu vivia muito nisso também. Eu sempre fui achando que minha opinião era melhor que a dos outros, que eu era superior aos outros, e eu vejo que eu sofria de baixa autoestima. Exatamente isso. Por quê? Porque a gente precisa se colocar no meio. Sacou? A gente precisa que as pessoas nos aceitem. Aí a grande pergunta é, será que você não se acha suficiente? Tudo bem, nós temos a nossa opinião, sim. Elas podem ser válidas, sim. Mas nós temos também que ter a consciência de que as pessoas não precisam aceitar a nossa opinião. E isso dói. Isso dói, eu tô vivendo isso na carne. Nem sempre vai ser a verdade de outra pessoa. Exatamente, né? E essa grandiosidade, se a gente não tratar ela aqui dentro, vamos ver aquela visão. Não, mano, minha opinião é essa, e é isso mesmo, e força pra você. E bacana, legal. Sem aquela parada de falar assim, o que você acha disso? Gustavo, posso dar um exemplo aí pra você me ajudar? Fala aí. Eu tinha 7 anos de idade, eu joguei uma pedrinha de vaso de planta na janela do apartamento, na janela do banheiro do vizinho.
Meu padrasto me deu um tapa na cara. Quando eu fiz 30 e poucos anos de idade, eu arrebentei a cara dele. Você vê como eu guardo? É rancor, né, mano? É Um rancor. dia a gente bate, um dia a gente apanha, um dia a gente bate. O adicto guarda muito rancor, né? Olha. Um dia ele perde, um dia Fala. ele ganha. Eu duvido que se o Rubão, quando voltar da casa das primas, eu não vou imitar o piranhão aqui dentro. YouTube? Vou imitar o piranhão, vou imitar o É, piranhão. moleque. Sou sincero com você, Gustavo. Você é o piranhão. Obrigado por Tamo junto, obrigado pela sua sinceridade. É isso aí, força nas primas. Aí o que acontece? Ah, Cara, o que ele falou é muito verdade. Em termos, peraí. padrasto, é o padrasto. A questão do rancor, né? A questão do rancor. Nós trazemos isso, cara. Nós trazemos isso. E o rancor principalmente, o rancor pelo próximo, por situações que aconteceram, por pessoas que nos machucaram, mas principalmente o rancor de si, consigo mesmo. Olha que loucura. Nós temos, analisem isso, cara. Analise isso se você traz rancor de você. Muito. Cara, presta atenção. Olha que loucura. Quais rancores você traz sobre você? Um tapa, moleque, um tapa. Olha pra você ver, Você é moleque. criança. Moleque. Vamos lá. Facilitação. O que seria facilitação desses comportamentos? Esse é o terceiro, né, fator? Fala? Facilitação. Vamos lá. Dos cultos, ou arrumar desculpas. Quando nos tornamos menos cuidadosos em nosso empenho na recuperação, começamos a facilitar. A importância é que o sucesso de nossa recuperação depende muito do empenho em continuar ativo ao compromisso com o nosso poder superior. Quando começamos a faltar ao que está marcado, a fugir dos cultos ou outra denominação, ou arrumar desculpa, quando nos tornamos menos cuidadosos em nosso empenho na recuperação, começamos a facilitar. É aquela história do regime. Sabe o que acontece com a facilitação? Eu estudando o hábito, eu cheguei a essa conclusão, né? Até que um cara mestrado chega e me fale ao contrário, eu vou sempre acreditar que a facilitação é um comportamento que a gente não tem dentro de nós, né? Negamos uma dificuldade que impede de ter esse comportamento, que se chama resiliência. A falta de resiliência é um outro aspecto da autoestima. Quantas vezes começamos alguma coisa e paramos? Se você tem esse traço, bem-vindo ao clube dos baixos autoestima. Tudo na vida a gente começa, chega num determinado momento da vida, para ou deixa de fazer. Não pode ser tudo, algumas coisas. Né? Deixa de fazer porque surge, mas será que vai dar certo? Mas tô cansado, não sei o que, e papapá, e Fiz pupupum. por tanto tempo, eu acho que dá pra parar de fazer. Então, né? Facilitação, facilitando a nossa recuperação. Ou seja, é um comportamento que não está enraizado na gente, a gente não consegue enxergar a importância daquele comportamento ou constância daquele comportamento. Posso dar um exemplo? Não, agora não. Aí o que acontece? Só para terminar o raciocínio, depois você dá um exemplo, beleza? Fugiu o raciocínio, deixa eu voltar. Obrigado. Voltei. Aí o que acontece? A gente tem a dificuldade de ouvir a opinião dos outros. Certo? De ouvir a opinião dos outros. Aqui dentro a gente chega e fica cheio de mente aberta para ouvir a opinião dos outros. Mas a gente passa um pano. Porque a gente escuta a opinião dos outros, mas dentro da nossa mente fica, esse cara tá chatando. A gente já está cultivando uma semente ali. Lá fora, em recuperação, porque aqui é um processo. Lá fora em recuperação, a gente cultivou o que durante todo esse tempo? A gente praticou aquilo que a gente ouviu?
Não. A gente praticou aquilo que a gente ouviu? Só um instantinho. E se a gente não praticar aquilo que a gente ouviu aqui, lá fora a gente vai começar a facilitar. Se a gente permitir estar numa zona de conforto, aqui, lá fora a gente vai entrar em zona de conforto. E isso, para todos os transtornos, ressaltando isso. Eu preciso ressaltar isso para todos os transtornos, família, para que isso memorize. Preciso memorizar isso em vocês. Né? Porque o depressivo, ele começa uma semana bem. Depois de uma semana, volta os mesmos pensamentos. Ou 2 semanas, ou 3 semanas, ou 1 mês, 2 meses. Ele vai naquele ritmo de identificar pensamento, de bater de frente, confrontar aquele pensamento, de lutar contra aquele pensamento, de entender que ele existe e confrontar aquele pensamento. Ele vai bem. Mas aí, se nós não observarmos a mudança, eu consegui hoje, olha um exemplo simples. Eu não vou lavar, eu vou usar o seu exemplo. Eu vou lavar o negócio e não lavo. Beleza, eu reafirmei o comportamento de falar e não cumprir. Aí na outra semana eu falei assim, não, eu vou lavar esse negócio. Ir lá e fazer, e se você não autoafirmar, putz, eu consegui, você esquece. E entra no automático de novo. Ou demorei mais. Demorei, mas fiz. Tá vendo como eu consigo? Olha, tá vendo? Tá vendo como eu consigo? Ou seja, facilitar é quando você deixa de praticar aquele comportamento. Você entra numa, abre aspas, numa rotininha ali. Você tem facilitado hoje? Você tem transformado a sua passagem aqui numa zona de conforto? Do mesmo jeito, eu posso usar exemplo lá fora. É igual fazer seu céu? Como eu posso dizer? Eu posso usar exemplos lá fora. Uma pessoa ela começa a ir no psicólogo tratar um transtorno depressivo, ou borderline, ou bipolaridade, entre outros aspectos, e começa a fazer aquele exercício na maior animação. Aí depois ela volta nos mesmos comportamentos, cara. O desânimo já cai. E se não houver uma resiliência, facilitar, não, eu não vou no psicólogo hoje não, vou deixar para ir semana que vem. Ah não, tá chovendo, eu não vou não. Com o tempo, o passado te pega novamente. Porque para sarar um trauma, sarar uma ferida, sarar uma doença crônica, não tem como sarar a doença crônica, Gustavo. Então não fala em sarar a doença crônica. Reformule essa fala aí. Então, para fazer um tratamento de uma doença crônica, não existe facilitação. Você não pode facilitar. Ah, mas isso não seria se cobrar demais? Construtivamente, sim. Não, amanhã eu vou ser uma pessoa melhor. Você vai surtar, tudo bem, surte. Mas veja pontos positivos ali. E continue querendo se tornar uma pessoa melhor. Sempre se afirmando em recuperação. Não facilite a sua recuperação aqui dentro. Nem muito menos as pessoas que estão ouvindo. Facilitar a sua recuperação aí fora. Vai ter dias tenebrosos? Vai. Mas vai ter dias também bons. E são nos dias tenebrosos que vai haver mais crescimento. Verdade. Mais exaltação. Exatamente. Vai haver mais resultados ainda. Então quando você menos quiser fazer, vai e faz. Mesmo que doa. Ontem eu passei um processo tão doído na minha recuperação. Ontem eu passei por todos os tipos de crise. De ansiedade, de crise emocional, crise de propósito de vida. Quem sou eu? Pocovô, onde eu tô? Tô internado. O que eu tô fazendo da minha vida? Se sentir impregnado, natural? Normal, cara. Vai ter dia que eu não... Por exemplo, os dentistas aqui, vai ter dia que você vai olhar e falar assim, caraca, eu não aguento mais ver dente. Vai ter dia que você vai fazer o melhor. Vai ter dia que... Não adianta. Nós precisamos nivelar. Estabilizar. Sacou? E não facilite a sua recuperação aqui dentro. Quem queria falar? Essa questão do Fernando Souza, mais uma vez.
Fala aí, companheiro. Fala, Fernando. Essa questão que você falou. Aqui se vê muito, você tem que ter mente aberta para escutar, mente aberta para escutar, né? Aí a gente, aí no meu caso aí, a gente abre a mente, escuta, né, meu? E na hora que a gente coloca nossas ideias, pô, sua ideia não é legal. Complicado, né, cara? Mas por que dói os caras não ouvir a sua ideia? É isso aí que eu queria ver, né? Isso aí que eu ia te perguntar, dá um sentimento de, poxa, eu tenho mente aberta para escutar, mas a minha ideia, quando eu falo a minha ideia, o outro muitas das vezes ele não tem a mente aberta para me ouvir. Então, quem que tá mais evoluído, sou eu ou o outro? Aí eu te pergunto, qual que é a sua vontade e qual que é a sua necessidade? A minha vontade não dá para fazer na hora, né? Se eu fazer a minha vontade, mas Então, você pode usar o exemplo de que você... Sim, a minha necessidade, vamos supor, a minha necessidade muitas das vezes é ter um feedback, aí eu quero escutar uma coisa, mas aí esse feedback não vem o que eu quero escutar, certo. Entendeu? Mas aí eu trago pro lado produtivo isso aí, entendeu? Eu vejo pelo lado, pela uma crítica construtiva. E como você fica emocionalmente depois Aí dessa emocionalmente eu coloco na balança, pô, será que aí eu consigo fazer esse movimento contrário ali, eu falo, pô, a ideia do cara foi legal. Entendeu? Eu tinha um modo de pensar, ele tinha outro, agregou. Mas muitas das vezes o que me frustra é que o outro não dá nem o tempo de você colocar o seu modo. Ele impõe a dele e elimina a sua modo. Mas você fala de membros da equipe? Não, eu falo um todo. Tanto lá fora também tem isso, dentro da empresa, aqui dentro, qualquer exatamente. lugar. Exatamente. Não, Isso é em comparação com um todo. Eu digo outra um pessoa. todo. Exatamente. O que acontece? Do meu ponto de vista, tá? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Aqui dentro, o membro da equipe tem a verdade, lá fora o seu chefe vai ter a verdade. E assim, nós somos seres, como eu posso dizer, nós somos influenciados. Nós somos influenciados a todo momento. Infelizmente, hoje no meio que você vive, tem pessoas doentes cuidando de doentes. Sim. Você entendeu? E muitos desses não ouviram uma mensagem. Ouviram uma programação. Né? E eles têm a verdade deles. Alguns tendem a subir numa folha sulfite por baixo cheio de gilete. Né? Outros tendem a parar e pensar e crescer. Né? Mas aí cada um é cada um. Esse é o maior propósito da vida. Exatamente. Cada um, cada um. O maior propósito é você entender que você não pode ficar mal quando as coisas não saem do seu jeito. Você não pode ficar mal. Entendeu? Consegui passar a visão? Vamos dizer assim, eu vou lá, peço um aumento de salário. O cara fala não. Vai me vontade de desistir. Como também eu posso ter a oportunidade de continuar, mostrar melhor o meu trabalho, crescer com isso, porque quem vai estar crescendo sou eu, porque se eu crescer melhor no meu trabalho, se eu fizer melhor, dedicar mais ao meu trabalho, quem vai crescer primeiramente? Eu mesmo. Mesmo que o salário do aumento não chegue, mas eu vou crescer melhor. E futuramente eu vou colher, exatamente, e um ser humano melhor também, óbvio. E futuramente eu vou ter um currículo melhor. Aí ninguém segura. Então assim, o problema é identificar essa frustração. O problema não, a solução é identificar essa frustração. Pô, eu ouvi a mensagem, trouxe algo positivo para mim, mas eu fiquei frustrado porque quando eu fui falar, a pessoa não ouviu. Mas espera aí, eu preciso ficar bem. A pessoa não ouviu, beleza, eu não posso mudar ao meu redor, eu posso mudar a mim mesmo. É esse trabalho mental que você vai ter que fazer, mano. Eu posso mudar a mim mesmo. Os outros, esquece. Ainda mais quem não escuta uma inteligência emocional, companheiro. Porque tem pessoas orgulhosas, né, que tem a mesma dificuldade e não tem a capacidade de pedir desculpa quando erra. Mas apontando o dedo, ó. Você é assim, assim, assado. Você é assim, assim, assado. Mas esquece dos 3 apontando para você. E um direcionando lá para cima. Né? Então a pessoa mais importante sou eu. A pessoa mais importante aqui é cada um de vocês olhando para si mesmo. Verdade. Então essa facilitação
Não pode acontecer. Essa facilitação para minha frustração não pode acontecer. Eu tenho que falar assim, estou frustrado. E não ficar com a service baixo. Acabou meu dia. Porque se acabou seu dia aqui dentro, cercado de fatores de proteção, você vai viver lá fora livrão, irmão. Aí aquela frustração, se não for trabalhada naquele momento, no processo de frustração, pode haver uma volta ao uso, mas vai acumulando, 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 mais as outras adversidades da vida, mais as contas para pagar, mais as discussões familiares, mais opiniões adversas, e aquilo vai alimentando, 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 alimentando. Uma hora ou outra, a minha memória vai trazer o quê? Tem uma coisinha que me dá satisfação. Ou outra, tem uma coisinha que me dá satisfação. O pessoal vai e se corta. Tem uma coisinha que vai me dar satisfação. Vai lá e volta para o estado inicial da depressão. Vai dar uma coisa que vai me estourar. A irritabilidade explode. É confundida com outros transtornos. Enfim. É bem complexo, mas exige ação, identificar, autoanálise. Nessa parte que você falou aí também é bacana na facilitação, que a gente mesmo, por exemplo, a gente tem esse problema da adicção, dependência química, né? Quem tem depressão também, a gente sabe que não tem cura, então a gente consegue, na verdade, adormecer a nossa doença. Mas para manter ela adormecida, a gente tem que continuar cantando uma cantina de niná todo dia para ela. Se a gente vacilar, ela acorda. Olha que legal essa ideia. Manter a minha doença adormecida e eu terei que cantar sempre uma canção de ninar. Essa é você. Pra manter ela dormindo. Pra manter ela dormindo. Eu conhecia da